Salve, Clube do Dividendo Inteligente! E hoje a gente vai falar dos maiores dividend yields médios do Ibovespa. Quais são, então, as empresas que têm os maiores dividend yields médios de toda a Bolsa? Então, se você já gosta do vídeo de hoje, deixe seu like, ativa a notificação, ajuda muito o nosso trabalho. E também, dá uma olhada no nosso Instagram Dividendo Inteligente, segue a gente por lá também. Começando aqui, então, no painel do AGF+, porque ele já dá pra gente aqui o dividend yield médio, como vocês podem ver aqui, e também o dividend yield projetivo, que é o que a maioria das pessoas acaba consultando. Vocês vão entender a diferença nesse vídeo, mas antes, preciso dar um aviso para vocês que, caso vocês queiram testar grátis a plataforma do AGF+, por 7 dias, e já ter aqui dividend yield, preço teto, mapa de dividendo inteligente, entre muitas outras funcionalidades, caso queira testar grátis por 7 dias, o link está na descrição do vídeo. Mas vamos então aqui entrar em relação ao dividend yield médio. Qual é a diferença para o dividend yield projetivo, que é o que a maioria das pessoas acaba vendo, que é essa outra tabela aqui. O dividend yield projetivo, ele é uma projeção do AGF+ para 2022. Então, quanto o AGF+ está projetando que as empresas paguem de dividendos no ano de 2022. Por isso, aqui, muitas pessoas preferem ver em relação aqui ao dividend yield médio, ou seja, se a empresa pagar a média que ela pagou nos últimos anos, o quanto isso daria de dividendos para 2022. Então, essa é a diferença do dividend yield médio para o dividend yield projetivo. O dividend yield médio muitas vezes acaba sendo aí de certa forma mais conservador do que o projetado, porque ele é uma média dos últimos anos. E a gente pode ver aqui então as 6 principais empresas em relação a dividend yield médio para o ano de 2022, começando aqui então no 6º lugar com a AS Brasil Energia, uma empresa previdenciária que muitas pessoas gostam aqui, que montam suas carteiras de dividendos, uma empresa de energia, uma empresa sólida. Como vocês sabem, a AS Brasil, ela não tem um alto dividend yield projetivo para o ano de 2022. Se a gente buscar aqui a AES, vocês vão notar que ela está aqui na 32ª colocação com 5,28% de dividendos. Então ela não tem um alto dividend yield para 2022, só que vocês notam que ela está passando por uma fase de reestruturação, ela está passando por uma fase de investimento. Muitas pessoas acreditam no dividendo futuro aí da AS Brasil Energia, e vocês notam que realmente, se ela pagasse aqui a média que ela pagou nos últimos anos, como vocês notam, então esse dividend yield médio aqui, ele daria 9,3%. Então um alto dividend yield aí para essa energia. Mais uma vez lembrando, o dividend yield médio, isso gera um preço teto de R$ 16,33, ou seja, o preço teto é o limite que a gente pode comprar uma ação para ter pelo menos aí 6% de dividend yield médio, que é o mínimo que a gente busca no jeito básico de investir, mas a AS Brasil Energia aí, como a gente pode ver, bem acima aí de 6%, com mais de 9% de dividend yield médio. Então, uma margem de segurança aí mais de 50%. A gente vê aqui também em relação ao mapa do dividendo inteligente, que ela costuma aqui anunciar dividendos em fevereiro e agosto. E agora, vamos aqui para a 5ª colocação, que é justamente a Bradespar, a BRAP4. Então vocês notam que no 5º lugar aqui a gente tem a Bradespar com um dividend yield de 9,22%. Se a gente buscar aqui também em relação ao dividend yield projetivo aqui da Bradespar, vocês notam que o AGF+, ele nem faz aí uma projeção, porque aqui é muito incerto em relação então ao recebimento desse dividendo em 2022. A gente sabe que a Bradespar, então, ela é uma holding, né, que em sua grande maioria possui ações da Vale, então fica difícil aí medir esse desempenho, até porque a gente sabe que não é considerada uma empresa previdenciária, mas a gente tem então aí que o dividend yield médio da Bradespar é 9,22%, isso gera um preço teto de R$ 46,52, é uma margem de segurança de mais de 53%, e também vemos aqui que o mapa do dividendo inteligente aqui da Bradespar, ele costuma então anunciar dividendos em abril e também em dezembro. 5ª colocada, então, em relação ao dividend yield médio, a Bradespar. Em 4º lugar, a gente vê aqui o Banco Banrisul. O Banco Banrisul, que também está aqui nos tops, se a gente pegar em relação a dividend yield projetivo, vocês notam que está aqui em 2º lugar, com mais de 10%, e vocês notam aqui que no dividend yield médio também está aqui em 4º lugar, com 9,34%. Então, o Banco Banrisul, tanto o dividend yield médio como projetivo
bastante elevado, então, de certa forma, isso acaba melhorando para a nossa tomada de decisão, sendo um ponto a mais, um ponto positivo. Dividend yield médio, então, de 9,34% aqui do Banco Banrisul. Isso gera um preço teto de R$ 15,33, o que gera, então, uma margem de segurança de mais de 55% do Banco Banrisul, bastante significativo esse dividend yield médio. E vocês notam aqui também pelo mapa do dividendo inteligente que ele costuma anunciar muitas vezes ao ano. A gente tem uma frequência de dividendo muito boa aqui do Banco Banrisul, costuma anunciar em fevereiro, maio, agosto, outubro e dezembro. Essa frequência é muito importante e nós, investidores previdenciários que gostamos de dividendos, a gente justamente busca essa frequência de dividendo porque a gente quer mais rapidamente receber dividendos, quer frequência todos os meses caindo algum dividendo para reaportar em oportunidades no mercado, aumentar a nossa bola de neve, fazendo essa bola de neve girar. Em terceiro lugar, a gente vê aqui que também é a Bradespar, só que é a BRAP3. Então, às vezes, a gente tem essa discrepância de dividend yield em relação a uma ação para outra da empresa. Isso é o legal também do AGF+, porque você já consegue ver aqui qual ação da empresa está valendo mais a pena. E a gente vê aqui que em relação à Bradespar seria a BRAP3. Então, está na terceira colocação aqui em relação ao dividend yield médio, com 9,48% então de dividend yield médio. E isso gera então um preço teto de R$ 42,29, uma margem de segurança aqui de mais de 58%. Lembrando então que o mapa do dividendo inteligente aqui da Bradespar costuma anunciar dividendo em abril e dezembro. Então BRAP3 valendo mais a pena que a BRAP4 aqui pelo critério dividend yield médio. Chegamos então ao top 2 aqui, ações em relação ao dividend yield médio. Lembrando que a gente está vendo aqui o dividend yield médio, que é se uma empresa pagar a média que ela pagou nos últimos anos, o quanto isso daria de dividendos em 2022. E a gente nota aqui que na segunda colocação a gente tem uma das ações que o Barsi fala abertamente que está comprando na atualidade, que é a ação aqui da Vibra Energia, VBBR3. Então a Vibra Energia está aqui na segunda colocação e vocês notam que esse dividend yield médio aqui é de 9,68%. Então um dividend yield bem interessante aqui para a Vibra Energia, que vocês notam aqui que esse dividend yield médio de 9,68 acaba gerando aqui um preço teto de R$ 29,26 e uma margem de segurança aqui de mais de 61%. Então, muito significativo aqui em relação a esse dividend yield médio que a Vibra que está oferecendo para o seu acionista. Se a gente for buscar a Vibra aqui em relação ao dividend yield projetado, vocês notam também que ela não aparece ainda em relação a uma projeção de dividendos aqui para 2022, porque foi uma empresa que está passando por uma reestruturação nos últimos anos e ainda temos poucas informações em relação então à perenidade desse dividend yield. Só que vocês notam então que em relação aqui ao dividend yield médio, a gente tem aqui muito claramente então a Vibra Energia com 9,68%, o que é um excelente dividend yield. Se ela voltar a pagar então dividendos como ela usualmente pagou nos últimos anos, isso em relação à cotação dela atual, daria aqui mais de 9,5% de dividendos, então um dividendo bem significativo. Em primeiro lugar, a gente tem aqui a Qualicorp, uma empresa que recentemente tem até ganhando mais holofotes, e a gente tem então que ela é, em relação ao dividend yield, o primeiro lugar de toda a bolsa. A gente vê que o dividend yield médio dela é 11,37%. Então, o maior dividend yield aí disparado de Bovespa em relação, mais uma vez, a dividend yield médio. A gente tem a Qualicorp, então, com 11,37%. Isso gera um preço teto aqui de R$ 20,71. E pelo mapa de dividendo inteligente, a gente vê que ela costuma anunciar dividendo em abril e julho. Então, também aqui próxima desse anúncio de dividendo, a gente já está em junho. Então, no mês que vem, muito provavelmente a gente teria aí esse anúncio de dividendo pelo mapa de dividendo inteligente da Qualicorp, então mais de 11% de dividendos, um dividendos aí muito significativo aí da Qualicorp. Então essas foram as 6 empresas, na verdade 5, né, porque a Bradespar ela aparece 2 vezes aqui, então essas foram as 5 empresas com os maiores dividend yields médios da bolsa. E se você gostou desse vídeo, então deixa seu like, ativa a notificação, ajuda muito o nosso trabalho. Segue a gente lá no Instagram Dividendo Inteligente, e também quer testar grátis essa plataforma do AGF+, por 7 dias e já ter aqui dividend yield médio, dividend yield projetivo, entre muitas outras funcionalidades. O link está na descrição do vídeo, e salve o Clube do Dividendo Inteligente.